Olá pessoal, eu sou a professora Rosiane e vamos dar início a mais uma aula de Física. Primeiro, vamos conhecer os objetivos da nossa aula. O tema da nossa aula de hoje é Eletrodinâmica. Vamos estudar os conceitos da corrente elétrica, cujo principal objetivo de aprendizagem é reconhecer o conceito de corrente elétrica e conhecer os seus efeitos. Nesta aula de eletrodinâmica, aprenderemos sobre a corrente elétrica, sobre os efeitos produzidos por cargas elétricas em movimento. Sabemos que os materiais condutores se caracterizam pelo fato de possuírem elétrons que são fracamente ligados a seus átomos e, por essa razão, são chamados de elétrons livres. De modo que no condutor, quando não está submetido a uma diferença de potencial, DDP, os elétrons estão em movimento desordenado. No entanto, quando aplicamos uma diferença de potencial, DDP, entre dois pontos do condutor, aparece um movimento ordenado de elétrons que chamaremos de corrente elétrica. Ao movimento ordenado dos elétrons, chamaremos de corrente elétrica real, ou seja, a corrente é do potencial menor, polo negativo, para o potencial maior, polo positivo. No entanto, definimos a corrente elétrica convencional no sentido do campo elétrico, apontando do polo positivo para o polo negativo. Entretanto, adota-se o sentido convencional da corrente para o estudo da corrente elétrica. Assim, sempre que se falar em sentido da corrente elétrica, estaremos nos referindo ao sentido convencional e não ao sentido real. Como conclusão, por convenção, o sentido da corrente elétrica é aquele no qual se deslocam as cargas positivas, ou seja, dos pontos de maior para os de menor potencial. Soluções eletrolíticas, aquelas que possuem íons dissolvidos na água, e dos gases rarefeitos, há um deslocamento simultâneo de cargas positivas no sentido e de cargas negativas em sentido contrário, quando se estabelece uma DDP. Consideremos como, por exemplo, um recipiente contendo uma solução eletrolítica de sal de cozinha, onde aparecem íons positivos, os cátions, e íons negativos, os ânions. Se estabelecermos nesta solução uma DDP, os cátions se deslocarão para os pontos de menor potencial, enquanto os ânions procurarão os pontos de maiores potenciais. Assim, podemos concluir que nos condutores sólidos, a corrente elétrica é constituída apenas pelos elétrons livres, enquanto nas soluções eletrolíticas e gases rarefeitos, a corrente é formada pelo deslocamento das cargas positivas e cargas negativas. Diferença de potencial, DDP. Em nosso estudo, assume particular importância a corrente elétrica através dos condutores sólidos. Se quisermos manter o fluxo de cargas entre dois pontos, ou seja, manter a corrente elétrica, é necessário manter a diferença de potencial entre eles, a DDP. Existem alguns dispositivos, tais como pilhas elétricas e baterias de automóvel, cuja função é exatamente essa: criar e manter uma diferença de potencial entre dois corpos
ou 2 pontos de um condutor. Então, para que ocorra o fluxo de cargas elétricas de forma permanente através de um condutor, como por exemplo um fio de cobre, este sim é suficiente para ligar 2 de seus pontos aos polos desse dispositivo, denominados polo positivo e polo negativo. Chamamos de corrente elétrica ao movimento de portadores de carga, que nos sólidos são os elétrons. Nos líquidos e gases, além dos elétrons, se movimentam também íons positivos e negativos. Definimos a intensidade da corrente elétrica como sendo o fluxo de portadores de carga por unidade de tempo, que passa por uma secção transversal do condutor. Assim, considerando nosso condutor, tomamos uma secção transversal e medimos a quantidade de carga que atravessa essa seção num determinado intervalo de tempo. A corrente elétrica será a razão entre a quantidade de carga e o intervalo de tempo que essa carga levou para atravessar, onde Q é a quantidade de carga em Coulomb e, para o caso de elétrons, pode ser determinada multiplicando o número de elétrons vezes a carga elementar. ΔT é o intervalo de tempo em segundos e I é a intensidade da corrente elétrica medida em Coulomb por segundo, que chamaremos de ampere. A unidade de corrente elétrica no sistema internacional é o ampere, definido a partir da expressão I é igual à quantidade de carga dividido pelo intervalo de tempo, que é igual a 1 Coulomb dividido por 1 segundo, que é igual a Coulomb por segundo, que é igual ao ampere. 1 ampere é a corrente que caracteriza a passagem por uma secção transversal do condutor da carga de 1 Coulomb em cada segundo. É também comum o emprego dos submúltiplos do ampere, que são o miliampere e o microampere. Exercício resolvido. Através de uma seção transversal de um condutor metálico, passam em média 5 vezes 10 elevado a 20 elétrons a cada 4 segundos, sendo a carga elementar igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 17 Coulomb, determine. Letra A quantidade de carga elétrica que passa pela seção transversal no intervalo considerado. Letra B, a intensidade média da corrente elétrica no condutor. A quantidade de carga elétrica é dada por Q igual a N vezes Z, onde N é o número de elétrons e E é o valor da carga elementar. Então, a quantidade de carga elétrica é igual a 5 vezes 10 elevado a 20 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, que multiplicando encontramos a quantidade da carga elétrica igual a 80 Coulomb. Solução da letra B. A intensidade média da corrente elétrica é dada por I igual a Q dividido por ΔT, onde Q é a quantidade de carga e ΔT é o intervalo de tempo. Então, substituindo o valor da carga encontrada,
80 dividido pelo intervalo de tempo 4, encontramos que a intensidade da corrente elétrica é igual a 20 amperes.